O silêncio que constrói um império invisível. Você já teve a sensação de que, quanto mais você tenta ser compreendido, mais as pessoas te desrespeitam? Talvez você tenha passado boa parte da vida tentando ser gentil, explicando seus motivos, justificando suas ausências, pedindo perdão por existir com intensidade. E mesmo assim, o que você recebeu foi desvalorização, desprezo ou simplesmente silêncio. Um silêncio frio, um desprezo camuflado de indiferença, um olhar que diz: você não é perigoso, você é previsível, e previsíveis são facilmente manipuláveis. É aqui que começa sua transformação. Maquiavel uma vez escreveu que é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Mas o medo que ele se refere não é o do tirano com espada na mão, é o medo invisível, o medo de não saber o que você pensa, de não saber o que você vai fazer, o medo do seu silêncio. Carl Jung nos ensinou que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, exige a confrontação da sombra, aquela parte de você que foi sufocada por anos, a raiva que você engoliu, o grito que ficou preso na garganta, a vontade de desaparecer, só para ver quem sentiria sua falta. E talvez a resposta tenha doído: ninguém. Mas é exatamente aí que a virada começa. Você não está aqui para continuar sendo um cordeiro. Está aqui para se tornar o lobo silencioso, aquele que não late, que não se justifica, que observa tudo e desaparece quando necessário. O homem que ninguém consegue mais atingir, porque ele aprendeu a ser soberano dentro da própria mente. Pessoas frágeis gritam, pessoas fortes escolhem o silêncio. Você já percebeu que os mais perigosos são os que falam pouco? Eles ouvem, processam e, quando agem, é cirúrgico. Não precisam de plateia, não precisam de explicações. Eles são o próprio império invisível e, quando decidem agir, ninguém vê de onde veio o golpe. Você ainda está tentando se justificar para quem não se importa? Esse é o erro que te mantém fraco. Toda vez que você explica demais, revela o seu medo de ser mal interpretado. E todo medo é uma confissão pública de fraqueza. Pessoas que se explicam o tempo todo não são ouvidas, são escaneadas em busca de vulnerabilidades. Maquiavel diria: aprenda a arte de parecer menos do que você é, mas nunca seja menos do que aparenta. É por isso que, a partir de hoje, você vai aprender o poder do desaparecimento estratégico, a arte de não responder, a ciência de ser seletivo com sua presença, a força de não ser previsível. Quando você some, você se torna uma ausência que incomoda, uma dúvida que martela, uma ausência que revela mais do que sua presença jamais conseguiria. Você precisa entender: ser bom demais não é uma virtude, é um vício emocional. Ser compreensivo em excesso é um convite para o abuso emocional. E ser transparente com quem não te respeita é suicídio psicológico. A bondade sem limites é uma forma disfarçada de submissão. E a submissão, mais cedo ou mais tarde, te destrói por dentro. Chegou a hora de virar a chave. Você não vai mais implorar por atenção, nem implorar por respeito. Você vai construir isso por meio do silêncio estratégico e da ausência calculada. Porque quando você para de se explicar, o outro começa a imaginar. E nesse espaço de dúvida, nasce o respeito, ou o medo. Ambos são úteis. Você não está mais disponível, nem emocionalmente, nem espiritualmente. E quem te quiser por perto vai ter que pagar o preço da lealdade, da consideração e do silêncio mútuo. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você precisa se tornar inesquecível no silêncio. Essa é a sua primeira lição. Nada nem ninguém vai te ferir de novo, porque a partir de agora, você vai parar de se mostrar frágil. Você vai parar de entregar mapas emocionais nas mãos erradas. Vai parar de ser previsível. Vai parar de tentar ser compreendido por quem nunca esteve disposto a te entender. Você vai desaparecer e, no seu lugar, vai nascer o homem inatingível. O nascimento do homem inatingível. Durante boa parte da sua vida, você acreditou que ser compreendido era a chave para ser amado, que se você fosse transparente o bastante, gentil o suficiente, acessível ao extremo, as pessoas iriam te valorizar. Mas o que você descobriu é que isso não funciona. Na prática,
Quanto mais você se mostra, mais os outros se sentem à vontade para te ferir. E agora você está cansado. Cansado de se doar para quem não valoriza. Cansado de ser o primeiro a mandar mensagem. Cansado de ser sempre compreensivo. E por trás desse cansaço mora uma dor mais profunda, a de ter esquecido de si mesmo. Carl Jung dizia que o processo de individuação exige uma travessia solitária. E essa travessia começa quando você se recusa a continuar sendo quem esperam que você seja. Você não é mais o que os outros moldaram. Não é mais o filho que busca a aprovação, o amigo que sempre está disponível, o homem que cede, cede e cede, até se tornar irreconhecível para si mesmo. Agora é diferente. Você decidiu sumir, mas não como fuga. Você decidiu sumir como estratégia. Desaparecer não é desistir, é se recolher para renascer com uma nova identidade, a de alguém que já não tem medo de decepcionar as expectativas alheias. É aqui que Maquiavel entra, o pensador que entendia a alma humana como poucos. Ele sabia que o poder não se encontra na força bruta, mas na arte da imprevisibilidade, no silêncio que confunde, na presença que impõe, no olhar que revela domínio interior. Você está aprendendo a jogar esse jogo, e pela primeira vez, você não quer mais ser amado, você quer ser respeitado, e respeitado por quem importa, você mesmo. Durante anos você se adaptou, agora você se afirma, e quando começa a se afirmar, muita gente vai se incomodar, porque a sua mudança revela a fraqueza dos que dependiam da sua antiga versão. As pessoas que mais vão reclamar do seu silêncio são as mesmas que se alimentavam da sua submissão. Mas você não deve nada a ninguém. O tempo da explicação acabou. Agora é hora da ação silenciosa. Você começa a dizer não sem culpa, a se afastar sem explicações, a deixar mensagens sem resposta. Você não está sendo rude, está sendo livre, porque a verdadeira liberdade começa quando você deixa de precisar da aprovação dos outros para existir. No fundo você sabe, ninguém vai te resgatar. Não existe salvador. Não existe alguém que vai enxergar a sua dor sem que você mesmo a encare de frente. Essa é sua batalha, só sua, e ela começa com a solidão. Uma solidão fértil, que não é ausência de pessoas, mas presença de si mesmo. O processo é doloroso. Você vai sentir falta do antigo você, aquele que sorria mesmo estando quebrado por dentro. Mas esse homem morreu, e no seu lugar está nascendo um outro, mais forte, mais calado, mais perigoso, alguém que não teme mais o abandono, porque descobriu que a própria companhia é suficiente, alguém que não implora mais amor, porque se ama com intensidade radical. Você aprende que sumir, às vezes, é um presente que você se dá, um grito mudo que diz: eu não estou mais disponível para ser machucado. E quando você retorna, se retornar, será com um olhar que ninguém reconhece, um olhar que carrega a sombra integrada, a raiva transformada em presença, a dor convertida em poder. Jung dizia: aquele que olha para fora, sonha, aquele que olha para dentro, desperta. Você está acordando, e o mundo está começando a sentir sua ausência como uma presença incômoda, um silêncio que grita, um vazio que assusta, porque você não é mais previsível. E essa é sua maior arma. Você não grita, não implora, não explica. Você apenas é. A dor que antes te dominava, agora é combustível. O desprezo que te feriu, agora é instrução. A humilhação, agora é impulso, porque cada cicatriz virou mapa, e cada memória, munição. Nada nem ninguém vai te ferir de novo, porque agora você está armado com o silêncio. E o silêncio de quem sofreu é sempre mais poderoso do que o discurso de quem nunca sentiu nada. O que vem a seguir é a sua ascensão. Mas antes de reinar, você precisou desaparecer. A soberania invisível. Ninguém mais vai te ferir. Agora você entende. A dor que você carregava nos ombros por anos não era apenas sua. Era o peso de uma vida moldada para agradar, para caber, para não incomodar. O que você chamava de bondade, muitas vezes era medo. Medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho. E esse medo te fazia permanecer, mesmo onde não havia amor. Esse medo te fazia calar, mesmo quando tudo em você gritava. Esse medo te fazia explicar,
mesmo sabendo que ninguém realmente queria te entender. Mas tudo mudou, porque você mudou. Você parou de mendigar amor, parou de esperar que alguém viesse com respostas, parou de ser personagem na história dos outros. E isso, para muita gente, foi um problema, porque o mundo prefere pessoas controláveis, pessoas previsíveis, pessoas que explicam, que justificam, que seguem regras invisíveis de comportamento, gente boazinha, gente dócil, gente que aceita calada. Mas você não é mais esse tipo de gente. Agora você é o silêncio que impõe respeito, o olhar que diz tudo sem dizer nada, a presença que assusta porque não implora. Maquiavel diria que o verdadeiro poder está em ser temido sem precisar levantar a voz. E Jung completaria: esse poder nasce quando você abraça sua sombra, quando olha nos olhos do que te assusta dentro de você, e não foge. Você parou de correr, e no exato momento em que parou, tudo começou a mudar. As pessoas que te usavam começaram a se afastar, as que só estavam por interesse desapareceram, e a solidão, antes dolorosa, virou liberdade. Você finalmente entendeu. O mundo não te deve carinho, ninguém te deve amor. A verdade é crua, mas libertadora. A única pessoa que pode te proteger de verdade é você. E foi aí que nasceu a sua soberania psicológica. Você não precisa mais gritar. Sua ausência já ensina. Seu silêncio já educa. Sua falta de reação é sua força. Quem tenta te manipular se desespera com sua frieza. Quem tenta te controlar não consegue mais te alcançar, porque você deixou de reagir. E quando você para de reagir, você para de ser previsível. Essa é a arma dos soberanos, a imprevisibilidade. Enquanto os fracos se desesperam tentando ser aceitos, você permanece calado, porque entendeu que quem sabe quem é não precisa ser entendido. Você deixou de ser acessível, deixou de ser bonzinho, deixou de dar segundas chances para quem só sabia te machucar. E esse movimento não foi fácil, foi solitário, foi doloroso, mas foi necessário. E agora você está aqui, mais inteiro do que nunca, porque aprendeu que amar a si mesmo é um ato de guerra, uma guerra contra tudo o que te ensinaram, que ceder é virtude, que se calar é covardia, que ser forte é esconder sentimentos. Você não esconde mais nada, você não reprime, você não disfarça, você apenas assume: não estou mais disponível para ser ferido. E é isso que te torna perigoso, porque quem já foi partido em 1000 pedaços e se reconstruiu sozinho, já não teme mais cair. Você finalmente entendeu que sumir às vezes é necessário, desaparecer com propósito, silenciar com estratégia, não para se vingar, mas para se reconstruir em silêncio, porque os movimentos mais importantes da sua vida não precisam de plateia. Agora você não precisa provar mais nada, você apenas vive, e quem conseguir te acompanhar nesse novo ciclo vai ter a honra de estar ao lado de alguém que sangrou por dentro e sobreviveu. Você não é frio, você é seletivo, você não é distante, você é protetor de si mesmo, você não é insensível, você é maduro. Aqueles que se afastaram quando você mudou não estavam preparados para a sua grandeza. E tudo bem, você não precisa mais de todos, você só precisa de paz. Essa é a nova versão de você. Não mais o homem ansioso por carinho, mas o homem silencioso que carrega poder em cada gesto. Nada e ninguém vai te ferir de novo, porque agora você se escolheu. E quando você se escolhe, o mundo aprende a te respeitar. Se esse vídeo tocou em algo profundo dentro de você, se você sentiu essa virada acontecendo em silêncio dentro do peito, compartilhe, comente, não para os outros, mas por você, para dizer em voz alta aquilo que você já sabe: eu renasci. Escreva nos comentários: eu me escolhi. Vamos ver quantos de nós acordaram.